Vamos dar início à resolução das questões do Halliday, as questões do capítulo 2, envolvendo o movimento retilíneo. Esta é uma questão relativamente simples, mas que compreender esta questão, as formas de montar o problema, vai ajudar a gente a resolver problemas mais na frente, problemas mais complexos. Tranquilo? Então, eu te peço que papel e caneta na mão e acompanhe comigo a resolução passo a passo. Olho na tela, vem comigo. Um automóvel viaja em uma estrada retilínea por 40 km a 30 km por hora. Esse I que aparece aqui é um erro na oitava edição. Em seguida, continuando no mesmo sentido, percorre outros 40 km a 60 km por hora. Letra A. Qual é a velocidade média do carro durante este percurso de 80 km? Suponha que o carro se move no sentido positivo de x. Qual é a velocidade escalar média? E letra C. Trace o gráfico de x em função de t e mostre como calcular a velocidade média a partir do gráfico. Então, uma questão, 3 itens, vamos resolver aqui passo a passo. É altamente recomendável que depois de ler a questão atentamente, você faça um esquema. Fazer um esquema ajuda você a interpretar o problema e escolher a melhor estratégia de resolução. Então, nós temos um automóvel, e se você não sabe desenhar automóvel, não tem problema. Você desenha uma bolinha e a bolinha pode ser o seu automóvel. A velocidade no primeiro trecho é uma velocidade que eu vou chamar de V1 igual a 30 km por hora. A distância percorrida neste primeiro trecho eu vou chamar de D1 e ela é igual a 40 km. A velocidade no segundo trecho é uma velocidade de 60 km por hora. Vou chamar de V2. V2 igual a 60 km por hora. Enquanto que a distância 2 também é 40 km. Bom, este é um problema relativamente simples. E se você já estudou isso no ensino médio, tem uma fórmula pronta para quando as distâncias são iguais. A distância no primeiro trecho é igual à distância no segundo trecho. Neste caso, a velocidade média pode ser calculada como sendo 2 vezes a velocidade 1 vezes a velocidade 2, dividido pela velocidade 1 mais a velocidade 2. É uma fórmula pronta que só funciona se a distância 1 for igual à distância 2. Pode ser que na sua prova, se o professor não coloque a distância 1 igual a 2. Então, é melhor que você aprenda a fazer no modo completo. Beleza? Então, agora nós vamos responder o que se pede. Letra A pergunta o quê? Qual é a velocidade média? Então, ele pergunta a velocidade média. O objeto está se deslocando sobre uma linha reta. Então, se é sobre uma linha reta, nesse caso, não fará diferença a direção e o sentido com a qual ele se move. A velocidade média vai ser igual à velocidade escalar média. Então, para responder a esta pergunta, qual vai ser a velocidade média, nós vamos usar a definição. Velocidade média tem que ser igual à distância total percorrida dividido pelo tempo total gasto. Ora, a distância total percorrida já é dito no problema. É 40 mais 40, ou seja, é igual a 80 km. Beleza. Já tenho aqui o numerador. Eu tenho que saber também qual é o tempo total gasto. O tempo total gasto vai ser o tempo gasto no primeiro trecho somado com o tempo gasto no segundo trecho. Observe que as distâncias são iguais, mas no segundo trecho ele tem o dobro da velocidade no primeiro trecho. Então, tenho que calcular quem é o tempo 1 e tenho que calcular quem é o tempo 2. Observe que da fórmula da velocidade média é distância dividido pelo tempo. Então, se eu quero saber quem é o tempo vai ser a distância dividido pela velocidade média. Isto quer dizer que o tempo 1 eu posso escrever como sendo igual a distância 1 dividido pela velocidade 1. Distância 1 dividido pela velocidade 1. Mais o tempo 2, que vai ser a distância 2 dividido pela velocidade 2.
Então, eu posso calcular o tempo total já aqui diretamente e substituir na fórmula. O tempo total vai ser, quem é a distância 1? A distância 1 vai ser igual a 40. Então, vai ficar 40 dividido pela velocidade 1. Velocidade 1 vai ser igual a 30. Somado com distância 2, também vai ser igual a 40, dividido por 60. Posso simplificar aqui, posso simplificar aqui. Isso vai ser igual a 4 terços somados com 2 terços. 4 terços somados com 2 terços vai dar 6 terços, que vai ser igual a 2 horas. Ou seja, quem vai ser minha velocidade média? Vai ser igual à distância total, 80 km, dividido pelo tempo total, que vai ser 2 horas. Observe, então, que eu abri um parêntese aqui, encontrei quem é a distância total, encontrei quem é o tempo total, voltei para a fórmula original e calculo, então, que minha velocidade média tem que ser igual a 40 km por hora. Ora, professor, mas se eu podia aplicar a fórmula direto, por que que você fez passo a passo? Vamos lá, recapitulando. A fórmula que eu mostrei lá em cima vai funcionar se você aplicar aqui diretamente, mas só funciona se a distância 1 for igual à distância 2. E como chegar nesta fórmula? Como é que eu deduzo essa fórmula saindo dos conceitos básicos? Você precisa saber deduzir as fórmulas também, porque é muito comum os professores de física, na hora de fazer o exercício, ele mostra um caso muito simples, dá um macete, quando chega na prova ele muda a questão. E se você não sabe como foi que ele chegou naquele macete, você bate cabeça. Aí começa aquela velha reclamação. Na sala ele bota de um jeito, na prova ele bota de outro jeito. Isso é clássico, isso acontece em toda a prova de física e a reclamação é sempre a mesma. Eu vou mostrar que a fórmula que eu mostrei no início vale e vou aplicar e vou chegar à mesma resposta, porque assim que a física funciona. Matemática e física funcionando juntos é uma beleza. Beleza? Vamos então agora aqui demonstrar por que a fórmula 1, que eu não apliquei, vai levar a este mesmo resultado de maneira bastante rápida. Então, vamos demonstrar a fórmula. Vamos abrir um parêntese aqui. Vou até mudar de cor aqui para você acompanhar que eu estou abrindo um parêntese para demonstrar a fórmula inicial. Então, demonstrando a fórmula. E eu espero que você aprenda a demonstrar a fórmula, porque com isso você consegue demonstrar outras fórmulas utilizando a mesma ideia. Bom, a definição é que velocidade média tem que ser igual à distância total dividido pelo tempo total. Foi isso que eu apliquei aqui. Só que, neste caso, como a distância 1 é igual à distância 2, então eu vou dizer que a distância total vai ser a distância 1, que é d, mais a distância 2, que também é d. Então, eu chamei o primeiro pedaço de d e o segundo de d, já que eles são iguais. Tranquilo? O tempo total vai ser o tempo no trecho 1 somado com o tempo no trecho 2. Eles são diferentes, já que as velocidades são diferentes. Bom, então isso aqui vai ficar 2d, 2 vezes a distância percorrida. O tempo gasto no trecho 1 vai ser a distância percorrida, que é d, dividido pela velocidade 1. O tempo gasto no trecho 2 vai ser d também, dividido pela velocidade 2. Bom, agora aqui é só matemática elementar, lá do ensino fundamental. Vamos apenas ajustar aqui agora para encontrar a fórmula que nós estamos procurando. Velocidade média vai ser igual a 2d, tá? Como continua lá em cima. Aqui eu tenho uma soma de frações com denominadores diferentes. Então, eu vou ter que fazer o produto aqui embaixo, né? V1 vezes V2. Então, aqui vai ficar o produto, V1 vezes V2. E aqui vai ficar d que multiplica V2, somado com d que multiplica V1. Então, fiz o produto dos denominadores, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Agora é só organizar. Observe que o d vai ficar aqui em evidência. Então, vai ficar 2d dividido por d, que é fator comum, vai para dentro do parêntese. E aqui eu posso escrever V1 mais V2 ou V2 mais V1, uma vez que a soma é comutativa, dividido pelo produto V1 vezes V2. Como é que eu resolvo isso aqui agora? Divisão de frações. Conservo o primeiro, 2d, e multiplico pelo inverso do segundo.
V1 vezes V2, dividido por D, que multiplica V1 mais V2. Então, observe que eu posso simplificar o D, tá vendo? Então, observe que D, embora seja um parâmetro dado na questão, ele não é relevante. Ele não precisava me dizer que a distância no trecho 1 era igual a 40 e no trecho 2 também era igual a 40. Bastava dizer que as distâncias eram iguais, elas vão cancelar. O que é que sobra no fim das contas? Sobra apenas que velocidade média vai ser igual a V1, que multiplica... duas, né? Faltou o 2 aqui. Vai ser igual a 2 vezes V1 vezes V2, olha o 2 aqui, 2 vezes V1 vezes V2, dividido por V1 mais V2. 2 vezes o produto das velocidades dividido pela soma entre elas. Então, podemos aplicar isso neste problema aqui. Se você fizer a aplicação direta, tá? Aqui a fórmula que eu mostrei no início, você vai chegar à mesma conclusão. Vai dar 40 km por hora. Posso usar a fórmula só se a distância no trecho 1 for igual à distância no trecho 2. Tranquilo? Vamos agora para a letra B. A letra B pede para a gente o seguinte: qual a velocidade escalar média? Então, a letra B está perguntando qual a velocidade escalar média. Bom, nós vimos na aula que a velocidade média é diferente da velocidade escalar média, exceto quando o objeto se desloca sobre uma linha reta. Então, se nesse caso aqui ele está se deslocando sobre uma linha reta e não vai haver mudança na direção e no sentido do movimento, neste caso, nós vamos considerar que a velocidade média é igual à velocidade escalar média. E por esta razão, o valor numérico será o mesmo. Tá? Então, nesse caso, a velocidade média é igual à velocidade escalar média. Quando é que seria diferente? Seria diferente se houvesse mudança na direção e no sentido. Se ele voltasse, por exemplo, aí a velocidade escalar média já não é igual à velocidade média, porque a velocidade escalar média vai medir a rapidez. E se vai medir a rapidez, isso aqui é uma grandeza escalar. Enquanto que a velocidade média é um vetor, leva em consideração a direção e o sentido. Então, isso aqui é uma grandeza vetorial. Eu tenho que dizer para onde está apontando também, além de dizer o seu valor numérico, e isso nós discutimos bem na aula. Vamos agora para a letra C. A letra C, voltando aqui, pede para a gente assim, ó, trace o gráfico de x em função de t e mostre como calcular a velocidade média a partir do gráfico. Então, vamos ter que fazer um gráfico aqui, tá? Então, vamos lá. Letra C. Queremos fazer o gráfico x em função do tempo. Bom, para construir o gráfico x em função de t, x versus t, vai ficar 2x aqui parecido, bota versus assim. X versus t. Para construir o gráfico x versus tempo, nós vamos ter que levar em consideração os valores que nos é dado lá no enunciado, né? Então, x aqui, tempo aqui, ok? Então, nosso tempo está medido em horas e nosso x está medido em quilômetros. Bom, o primeiro trecho percorre 40 quilômetros. Então, vou botar 40 quilômetros mais ou menos aqui assim. Então, primeiro trecho, 40 quilômetros. O segundo trecho vai dar, no total, mais 40. Então, vai dar aqui 80 quilômetros, ok? Bom, o tempo 1 vai ser mais ou menos aqui assim. Eu posso calcular quem é esse tempo 1. O tempo 2 vai ser um pouco mais à frente. Para calcular o tempo 1 vai ser a distância 1, 40, dividido pela velocidade, 40 dividido por 30. Se você dividir 40 por 30, vai dar aproximadamente 1,3 horas. O tempo 2 vai ser igual a 40 dividido por 60. Se você dividir 40 por 60, posso simplificar aqui, 4 dividido por 6 vai dar 0,666. Vou aproximar isso aqui, vai dar 0,67 horas. Então, para ficar decimal, para a gente conseguir visualizar melhor. Então, o tempo 1 vai ser aqui 1,3 horas. O tempo 2 vai ser mais 0,67, então vai ser menor o trecho aqui. Vai ser mais ou menos aqui assim.
E se você somar 1,3 mais 0,67, ou aproximar aqui para 0,7, né? Vou botar aqui 3,3 e botar aqui 0,67, porque aí dá certinho a soma. 1,33 mais 0,67, lembrando que aqui está aproximado aqui também, isso aqui vai dar 2. Então, 2 horas é o tempo total. Bom, então, como é que vai ser o nosso gráfico? Bom, no primeiro trecho, vai percorrer assim. Vou marcar esse ponto aqui. Então, esse é o primeiro ponto. Então, no primeiro trecho, o meu gráfico faz isso aqui. E no segundo trecho, deixa eu marcar logo o ponto aqui. E depois eu pinto com a cor diferente para ficar bem destacado. Bom, esse aqui é o segundo ponto. E aqui é o ponto 0. Bom, então, distância percorrida em função do tempo vai ficar assim. No primeiro trecho, é esse pedaço de gráfico aqui. No segundo trecho, vai ficar esse pedaço de gráfico aqui. Observe que no segundo trecho tem uma inclinação um pouco maior do que no primeiro trecho, tá? Se seguisse a inclinação, ó, seguiria assim. Então, o segundo trecho ele é mais inclinado, indicando que há uma maior velocidade. A pergunta é, como é que eu utilizaria o gráfico para encontrar a velocidade média? Bom, para encontrar a velocidade média, eu poderia então fazer um gráfico desse tipo aqui, que seria ligando desse ponto até o outro, até o final lá. Então, a velocidade média é como se você colocasse uma velocidade só, né, que substituiria o que está acontecendo no outro caminho. Aquela é um pouco mais inclinada, aquela é um pouco menos inclinada. No fim das contas, uma coisa compensa a outra. E aí, para você encontrar a velocidade média, basta que você calcule a inclinação desta reta tracejada em verde. E para calcular esta inclinação, basta você fazer ΔX dividido por ΔT. Opa! ΔX dividido por ΔT vai ser igual a 80 dividido por 2. E 80 dividido por 2 também é igual a 40 km por hora, tal como nós calculamos anteriormente, utilizando a definição de velocidade média. Bom, é isso. Eu espero que a resolução da questão tenha ficado bastante claro. Se não ficou claro, não tem problema. Se você está assistindo este vídeo no YouTube, deixa aqui nos comentários. Se você já está no nosso curso de Física especial para engenharia, nós temos um espaço Tira Dúvidas exclusivo para aqueles que são alunos do nosso curso. Resolvemos agora a questão de número 1 e vamos para a questão de número 2. Eu vou pedir que na hora de fazer a questão de número 2, dê uma pausa, lembre o que você já viu aqui e tente fazer a questão 2 sem olhar. Se você não conseguir, aí você então vê a minha resolução. Mas eu acredito que se você entendeu isso aqui, a 2 já vai ficar legal, bem tranquila de fazer. E assim vai funcionar todo o nosso curso. Eu faço uma, deixo para você fazer a outra. Se você não conseguir, você vê a resolução. Então, fico por aqui. Um grande abraço. Até a próxima questão. Acompanhe nosso site, o nosso curso de Física para estudantes de engenharia. Valeu? Tchau. Até a próxima questão.